Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho, estamos começando o nosso Clima na Semana, dizendo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like, seus comentários. Todas as segundas-feiras a gente grava o Clima na Semana e ao longo da semana um vídeo novo para vocês no canal todos os dias. E em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita, todas as informações do agronegócio estão lá, notícias, temos cotações, temos análises de consultoria de mercado, também as informações do nosso parceiro agrometeorologista da Rural Clima, a quem cumprimento nesta segunda-feira, Marco Antônio dos Santos. E aí, Marco, tudo bem? Graças a Deus, muito bem, tranquilo. Muita coisa para se falar aqui, principalmente lá nas terras do Tio Sam. Os Estados Unidos, nesse momento, marcando, temos um mercado de clima de novo, como é tradicional nessa época, né? O pessoal acompanhando aí se chove, se não chove nos Estados Unidos, se choveu, se não choveu, principalmente depois daquele relatório de sexta-feira do Departamento Americano de Agricultura. Inclusive, a gente vai deixar na descrição do vídeo o nosso vídeo que gravamos na sexta-feira, o pós-USDA, que teve um corte na área plantada surpreendente na soja e uma elevação na área de milho para patamares recordes, bagunçando totalmente o mercado e agora o mercado de clima pegando direto, e isso a gente vai ver com o Marco ao longo desse nosso bate-papo. Bom, Marco, a gente começa pelo Brasil e hoje a gente faz não só o que se espera para a semana, mas também o que se espera para o mês de julho. Estamos aí no nosso primeiro dia útil de julho. Marco, contigo, o que temos aí de indicação para o Brasil ao longo dessa semana? Tá, então vamos começar pelas terras tupiniquins, Isso aí. né? Tempo aberto em grande parte do Brasil nesse início de semana, não vejo nada, não há nenhuma frente fria entrando, avançando nesse início de semana. Porém, a partir de quarta-feira agora, dia 5, uma frente fria avança e muda o tempo entre a quarta e quinta-feira aí no Rio Grande do Sul e leva chuvas. E aí as chuvas ficam mais concentradas no sul, dificilmente esse sistema deve atingir áreas mais ao norte do Brasil, pegando aqui até a região sudeste, centro-oeste, ela para ali entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no máximo no sul do Paraná. No final de semana, mais uma frente deve avançar, e aí, comecinho da semana, essas chuvas atingem um pouco mais o norte do Paraná. Mesmo assim, são chuvas fracas, a tendência de chuvas melhores ali entre o norte da Argentina, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, metade sul do Paraná, Paraguai ali. Não há previsões de geadas para o Brasil, nada nos radares que mostram essa possibilidade de uma geada. As temperaturas seguem tranquilas aqui no Brasil, pelo menos ao longo desses próximos 15, 20 dias. Há uma previsão de que venha ocorrer algumas chuvas aqui em São Paulo na terceira semana de julho, ali por volta do dia 15, mais ou menos. Se isso se confirmar, isso pode trazer algum problema para a colheita da cana e do café, da laranja, mas as chuvas, se vierem, vêm de fraca intensidade. Mas temos que observar que nós estamos falando aí de daqui 10, 12 dias, né? Mas há essa possibilidade. O El Ninho, já pegando o gancho do El Ninho, os modelos já sinalizam aquilo que a gente já vinha comentando lá desde fevereiro, que o El Ninho vem, mas de fraca a moderada intensidade, ele não dá mais esse super El Ninho, como muitos pregaram, está totalmente descartado até pelos modelos americanos, né? E a tendência realmente é de uma formação de El Ninho de fraca, no máximo, moderada intensidade. Então, essas são as premissas para o mês de julho aqui para o Brasil e para a América do Sul de uma forma geral, tá? E agora, Marco, em... a gente vai ter então o que é comum, né, nessa época do ano aí, que é para o sul ter chuva, ter aquele frio, mas por enquanto sem indicação de uma geada, e para a região ali a partir do sudeste, né?
para cima uma condição mais seca, o que é Normal normal, para né? essa época do ano. Tudo É, dentro da normalidade. sim, não, e sem risco de geadas, isso é importante a gente falar, porque Exatamente. tem muitas culturas aí que a preocupação é total, né? Como é o caso do café, né? E a gente então tem a tendência aí de um, de um, de um encaminhamento já para metade da colheita do café sem problemas, né? Exatamente. Que Então, por beleza. enquanto, nada de muito anormal aqui, Tá. E né? agora vamos falar o que está pegando no mercado de clima, que é os Estados Unidos, principalmente para os grãos, né? Soja, milho e trigo. E a gente tem principalmente soja e milho, né? Os mercados de clima agora muito até o mercado de clima muito influenciando as cotações no mercado futuro em Chicago e o nosso mercado físico também. E me parece que a gente teve chuvas aí nesse final de semana, né? Vamos ver como é que vai, o que que tu vai indicar para julho. Então, choveu esse final de semana, né? Nas últimas 72 horas, desde sexta-feira. Ocorreram chuvas no meio oeste americano. Os volumes variaram muito, mas choveu nas áreas que teriam que chover, ou seja, no sul, no meio oeste americano ali. Illinois, Iowa, Indiana, Kentucky, houve registros de chuvas. Algumas áreas até chuvas boas, outras quase nada, mas de uma certa forma choveu. A semana começa com tempo aberto, não há previsões de chuvas, mas entre a quarta e a quinta-feira, ou seja, mais para a segunda, né, final dessa semana, uma nova frente fria avança e leva chuvas novamente ao meio oeste americano. Ou seja, os próximos 15 dias, os modelos voltam a colocar chuvas no meio oeste. E tu diria, com o teu conhecimento, que aquilo que está preocupando muito o mercado, que é a deterioração das condições das lavouras americanas, toda semana vem vindo aquele relatório da segunda-feira, hoje deveremos ter novamente, até não sei porque amanhã é feriado nos Estados Unidos, mas a princípio deve sair, né, o relatório Sim. semanal hoje. E tu acha que isso vai fazer com que os números melhorem nas próximas semanas? Não, não melhore. Não vai melhorar. É? Eu acho que hoje, se sair o relatório hoje, eu acho que o relatório tem tudo ainda para vir com números mais baixos do que veio na segunda-feira passada, porque ele pega até sexta-feira, né? Esses Sim, dados, até sim. sexta, sábado, foi quando choveu, então ele precisava ir ver. Então, de uma forma geral, o que eu vejo é, mesmo que essas chuvas, como ocorreram e venham chover de novo, no máximo eu acho que ele dá uma estagnada. Ele, no relatório de segunda-feira que vem, ele mantém os mesmos números, tá? Porém, essa é uma fase extremamente crítica, porque até então nenhuma lavoura estava na fase reprodutiva e agora que vai começar a entrar. E isso, se começar julho, for um mês relativamente bom de chuvas, chovendo tanto que choveu, que está sendo previsto para essa primeira quinzena, e a segunda quinzena voltar a ter algumas chuvas também, mesmo que mais uns 2 episódios de chuva, e isso dá condições para que as lavouras voltem a vegetar ou voltem É. a se desenvolver de uma forma um pouco melhor. O milho, eu acho que a quebra é mais acentuada do que da soja, porque o milho ele é uma cultura mais que foi plantada mais cedo, então ela está numa fase mais adiantada, além que o milho ele é mais suscetível, né, do que a soja. Então, de uma forma geral, o que eu vejo é esse aumento de área relatado pelo USDA no relatório de sexta-feira pode compensar um pouco essa quebra no Do milho. potencial produtivo, É. né? A Porque gente, subiu muito a área e se a produtividade cair um pouco, uma compensa a outra. sim. Já no caso da soja, o valor veio muito abaixo do que o mercado estava esperando, plantaram menos. Só que caso o julho volte a chover bem, pode compensar um pouco essa redução de área. Então temos que ficar muito de olho agora. Hoje, só complementando ali a informação, hoje tem sim relatório
às 17 horas, né? Está na nossa agenda de safras. E na semana passada, Marco, só para ilustrar aí o que a gente está falando, a soja, 51% das lavouras entre boas e excelentes, caiu esse Aham, índice 3 pontos percentuais em relação à semana anterior, né? exatamente. Então, assim, E tá, é um número, esses números são piores do que os números no mesmo período de 2012, quando teve a grande quebra. Então, por isso que o mercado está bem estressado, é, né? Então, por isso que vai esse monitoramento diário das chuvas, principalmente a partir de quarta-feira, né, quando volta a chover no meio oeste, se faz tão necessário para saber se realmente é. vai concretizar as chuvas. Caso essas chuvas se concretizem, e aí teríamos mais chuvas na semana que vem, toda semana está mostrando chuvas. Se elas vão realmente se efetivar ou não, aí é um outro problema. Mas só o fato de realmente mostrar chuvas, isso já pode dar uma condição melhor para a soja e até mesmo para o milho, mas o fato é que dificilmente em ambas as culturas teremos aí um retorno do potencial produtivo delas. Eu acho que é muito difícil de voltar a ter de os índices de produtividade atingir os patamares que foi falado pelo USDA lá no começo da safra. Excelente, Marco. Continue ligado na Rural Clima, em Safras Mercado, safras.com.br, que a gente vai atualizando essas informações para vocês. E o mercado está muito agitado, muito instável, muito volátil, como é normal para grãos, para os mercados futuros de commodities, tem Sim. sido dias de muita volatilidade. Marcão, uma boa semana para ti, muito obrigado e uma boa semana a todos. E como estamos no começo do mês, um bom mês de julho para todo mundo. Um abraço, É Marco. mais, fique ligado aqui, porque você vai ter que saber muito bem como está o clima e se posicionar no mercado para não perder dinheiro. É verdade. Fique ligado, então, em Safras, a Rural Clima também, que a gente traz as informações para vocês. Um abraço a todos.